Bom, primeiro eu quero deixar claro que esse vídeo tem um caráter explicativo. Todos os vídeos que eu postar aqui, eles vão se basear pelo princípio de que informação é saúde e não pelo motivo de poder oferecer algum tipo de diagnóstico. Todo o conteúdo que eu falar aqui, todas as coisas que eu forem falar aqui, elas vão seguir os critérios que são estabelecidos e explicados pelos manuais de diagnóstico, como o DSM-5 ou o CID. Outra coisa que é importante eu falar é que sempre procure um médico para oferecer um melhor diagnóstico sobre aquilo que você sente. Nunca use o autodiagnóstico ou se baseie pelo que eu vou falar aqui ou pelas coisas que você vê por aí para poder se diagnosticar. O médico sempre é o profissional que é recomendado e capacitado para poder oferecer o melhor diagnóstico para você e a melhor condução do seu tratamento, tá? Então, aproveite o conteúdo, aproveite tudo que eu vou falar aqui como uma forma de poder se informar sobre o que você tem ou que uma pessoa que você conhece tem. Nunca de gerar um diagnóstico. Diagnóstico só com o médico, certo? Eu quero fazer um relato então aqui sobre uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que exemplifica bastante, né, o que é uma situação como essa de ansiedade. Uma vez aconteceu uma situação comigo no trânsito e eu achei que eu ia ver a viola em caco. Achei que ia acontecer uma situação comigo que não seria muito grave. Eu estava uma vez atravessando uma avenida, saindo de uma rua para atravessar por uma avenida, e eu cometi o erro mais bobo que se pode cometer, né? Qual que é a primeira coisa que a gente ensina para as crianças na hora de atravessar a rua? Olhar para os dois lados, né? E eu, no meu momento talvez ali de distração, quando eu fui entrar na avenida, eu olhei somente para um lado. E quando eu olhei para o outro lado, o carro vinha em toda a velocidade na minha direção. E eu estava no meio da rua, atravessando a avenida, indo para poder pegar a minha faixa do outro lado. Na hora que eu vi aquele carro vindo em toda velocidade, a primeira reação que eu tive foi de travar a mão no volante e só firmar o corpo para poder esperar a batida. Nessa hora eu pensei, não tem mais jeito, não tem o que eu fazer aqui agora para poder escapar. É aquela hora que você vê mesmo a coisa acontecendo, parece. E eu só travei. E talvez por sorte, ou na verdade por sorte não, eu acho que mais por habilidade do outro motorista, ele conseguiu fazer uma manobra, porque não estava vindo nenhum carro do outro lado, ele conseguiu, da avenida, ele conseguiu fazer uma manobra e aí desviou do meu carro, foi para outra faixa, quase que ele pega o meio-fio do outro lado lá e voltou para a faixa dele e foi embora. Nessa hora que eu vi que ele desviou, que eu voltei assim, eu pisei o pé no acelerador e atravessei a faixa que eu tinha que atravessar para não ficar parado no meio da rua ali e segui meu caminho. Eu andei mais ou menos uns 20 metros. E aí eu encostei o carro de novo. Encostei o carro no acostamento e aí eu puxava o ar. E eu senti que eu não estava respirando. E eu começava a puxar o ar, e aquele ar não vinha. A minha cabeça começou a doer, o meu estômago começou a doer. E eu ainda com a mão no volante, e aquela sensação estranha, esquisita, e eu tentando respirar e não conseguia. E aí, por um breve momento, eu lembrei do carro desviando de mim e seguindo o caminho dele. E aí eu pude recordar que não tinha acontecido nada. Que na verdade eu até tinha tomado uma decisão correta, apesar de eu ter entrado na faixa na avenida sem olhar. Eu não me mexi, porque se eu mudo de faixa na reação, ele também iria mudar de faixa. Então talvez ele bateria em mim também, né? Se eu tivesse mudado de faixa. Então, apesar de eu não ter feito nada ali naquele momento, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí esse pensamento passou pela minha cabeça. E na hora que ele passou pela minha cabeça, eu já comecei a sentir a minha respiração voltando, os batimentos do meu coração dando aquela baixada de frequência, a cabeça ainda estava doendo um pouco, e o estômago também, né?
mas não era aquela dor tão intensa que eu estava sentindo naquele momento. E tudo isso foi uma questão assim de um minuto e meio, toda essa sensação assim toda. E aí eu lembro que eu fui pra casa, né? Era final de tarde assim, e eu cheguei em casa cansado. A única coisa que eu lembro que eu fui deitar, né? Agradeci ao motorista por ele ter sido tão habilidoso, né? E tento não prestar mais atenção hoje em dia com relação a isso, mas eu lembro que eu cheguei em casa cansado e apaguei. Deitei, o corpo estava cansado, deitei e dormi. Para explicar sobre o que é a ansiedade e como essas coisas acontecem com o nosso corpo, eu quero poder antes falar com você sobre nossas características biológicas envolvidas em relação à ansiedade. Esses dias atrás eu recebi um material de uma colega que é psicóloga aqui no município onde eu moro e foi muito esclarecedor e muito riquíssimo para poder ajudar a entender por que a gente sente o que sente, esse, esses comportamentos, esse sufocamento que a gente sente, o coração acelerado, a pele suando quando a gente está ansioso, né? Pelas nossas características biológicas, essas reações que o nosso organismo tem, elas são simplesmente uma reação de luta e fuga. É uma reação que o nosso organismo tem frente a um perigo que se apresenta, né? Uma ameaça real ou uma ameaça em potencial. Aí você deve estar se perguntando, mas por que a gente tem isso? É simples. A resposta é uma questão de adaptação. O ser humano, ao longo do tempo, não viveu só na cidade, enfrentando as dificuldades da cidade. Ele também viveu em ambientes onde ele precisava ter uma reação mais rápida para os perigos que o ameaçavam e o organismo foi se adaptando a isso. Então, nós, seres humanos, durante o nosso período evolutivo, fomos desenvolvendo estratégias para poder sobreviver. E uma delas é essa reação de luta ou fuga que o nosso organismo tem, que hoje a gente chama de ansiedade. Imagine você estar numa floresta e do nada você está ali, escuta um rugido de um leão. Qual seria a sua primeira reação? Bom, qual reação você vai tomar? Você vai decidir e talvez avaliar com o contexto que está acontecendo, mas o seu corpo vai te deixar pronto para ela. Então, na hora que você escuta aquele rugido do leão, a primeira coisa que você faz é preparar o corpo ou para lutar, pelo menos tentar, né? No caso do leão, ou para meter o pé dali. Então, o que o nosso organismo faz quando a gente está frente a uma ameaça dessa? O nosso cérebro, né, libera no nosso organismo adrenalina e cortisol. Essas substâncias servem para deixar a gente em alerta, ou pronto para fugir da situação, ou pronto para lutar. Primeira coisa que acontece, o nosso cérebro, ele começa a ficar em estado de alerta. Então toda a nossa atenção fica voltada para aquela situação. Depois, o nosso sangue do nosso corpo, ele começa a ser direcionado para os músculos. Os músculos começam a ficar mais tensos, mais rígidos, né? A pele começa a ficar mais fria porque não tem mais sangue circulando ali, o sangue começa a ir para os músculos, né? Lembra que a reação é ou lutar ou fugir. Então, o organismo entende que os seus músculos têm que estar preparados para aquilo. Então, eles tiram o sangue dessas regiões que naquele momento não é tão importante e começa a mandar para os músculos. O nosso pulmão ele começa a trabalhar descompassado, como se estivesse faltando ar, dá aquela sensação de desmaio, né? Como se a gente fosse desmaiar. Já o nosso aparelho digestivo, ele para tudo. Ele para porque ele não é importante naquele momento que a gente precisa reagir. Então, quando o nosso estômago para, depois ele começa a doer, né? O nosso intestino, quando ele para, né? Ou ele trava, depois ele provoca uma diarreia, por isso que muitas pessoas que têm ansiedade, às vezes, dói no estômago, ou depois, na hora, no momento da ansiedade, tem diarreia.
né? A boca seca, não se fabrica mais saliva, então a boca acaba secando. Outra coisa que acontece é com o nosso coração, né? Começa a bater bem mais acelerado, bombeando muito mais sangue para os nossos músculos, né? E com isso você começa a ter, sei lá, tem pessoas que podem ter uma pressão arterial aumentada, né? Aquele sentimento de taquicardia, aquele coração batendo bem mais forte e acelerado. Depois que isso acaba, aquele gasto de energia total, a gente se sente cansado, né? O corpo da gente se sente cansado com relação a isso. Muitas das vezes as causas das nossas insônias são esses vários comportamentos ansiosos que a gente tem, né? Rápido comportamento ansioso que a gente tem. Então o corpo da gente está desgastado, né? Com relação a, a tudo isso que a gente sente naquele momento de ansiedade, né? Para finalizar esse vídeo, essa primeira parte, né? Que eu quero fazer com vocês aqui, eu quero falar algumas coisas, né? Bastante importantes. A primeira delas é que assim, apesar de a gente sentir tudo isso, né, quando a gente está passando por uma crise de ansiedade ou por um momento ansioso, né, que a gente está passando, que o nosso organismo às vezes até apresenta esses sintomas, esses comportamentos, né, que eu falei sobre a questão do coração, da pele fria, né, dos músculos tensos, a dor na barriga, dor de cabeça, a diarreia. Apesar de tudo isso ser bastante ruim, isso não é perigoso para a gente, né? A gente talvez não vá acontecer nada de muito mais que vai gerar sequelas com relação a isso, né? É importante você, né, lembrar sempre que isso é um comportamento, né, uma reação que o nosso organismo já tem há muito tempo e que nos fez sobreviver a muitas coisas. Então, hoje a gente olha a ansiedade como algo ruim porque a gente às vezes está num movimento tão acelerado de vida, de coisas que a gente está tendo comportamentos ansiosos, ou estamos vendo situações de perigo, né, o tempo todo, ou vivenciando isso. No segundo vídeo eu vou explicar um pouco mais como avaliar, né, a ansiedade em níveis de intensidade e quais são as formas de tratamento. Mas antes, falar para você que, apesar de muito ruim, né, de ser desconfortável sentir tudo isso, não é perigoso pro organismo. Outra coisa que é importante falar é sobre a duração. Uma crise de ansiedade, né, ou um comportamento ansioso ali, ele não dura mais do que alguns minutos, às vezes até segundos. O corpo não vai aguentar você ficar numa situação de crise de ansiedade por um período muito longo. Ele vai durar ali às vezes um minuto, cinco, né? Em casos mais graves, talvez 15 minutos, mais de 15 até 30, mas é muito raro isso acontecer. O organismo não dá conta de suportar isso há muito tempo. Então, ele é um comportamento que vai acontecer, você vai sentir tudo isso de uma vez e provavelmente quando você for lembrando das coisas que estão acontecendo, da onde você está, que não tem, às vezes não tem nenhum perigo de fato ali, nenhuma ameaça, você vai talvez se acalmando, né, voltando a si e os sintomas vão desaparecendo, tá? Então, o tempo de duração é muito relativo. Se por exemplo, seu coração está batendo descompassado por um período muito longo, provavelmente você está com um problema de coração. É importante procurar um médico, né? A mesma coisa com a diarreia, a mesma coisa com a dor no estômago, né? Se é uma coisa que fica constante em você, então ela não é um sintoma da ansiedade, é um sintoma de outra coisa, tá? Isso é importante que você lembre. E a terceira coisa é que assim, quanto mais a gente luta com isso, quanto mais a gente luta com a ansiedade, a probabilidade dela sempre ser maior ou mais forte é grande. Então a gente tem que procurar meios de poder entender o que são esses comportamentos que fazem a gente se sentir ansioso e resolvê-los. Porque cada vez que a gente sente mais medo dos sintomas da ansiedade, a tendência é que mais ansiedade a gente gere e mais comportamentos, né, ou sintomas decorrentes da ansiedade a gente tenha. Então, é importante
entender tudo que está acontecendo com você, né? E procurar formas de resolver isso. Ok? Então, até o próximo vídeo.